Gente, boa noite. Boa noite. Ai, agora voltou. Desculpa, gente, eu tive problema aqui. Vocês estavam desligado aqui? Vocês tinham me ouvido? Estavam me ouvindo? Vou baixar um pouquinho do meu áudio aqui. Aí. Vamos lá. Estão conseguindo ver o meu retorno aí, né? Sim. Eu não sei se vocês entenderam aí a parte da minha apresentação, né? Que eu falei com vocês, que eu vou estar por um período aí substituindo o professor Bruno. É o professor de imunologia, né? Vocês não tiveram nenhuma aula ainda, né? De imunologia. Ainda não. Introdução, né? Olha só, como eu falei com vocês a respeito de material, eu acho que a imunologia, ela é uma parte muito importante da farmácia, né? Como todas as disciplinas, né? A gente tem que ter uma dedicação muito grande, é uma base muito importante para a nossa formação, né? Eu, como farmacêutica aí, sei do nosso dia a dia, os nossos desafios. É uma disciplina muito importante. Então, assim, peço vocês mesmo que tenham carinho, tenham dedicação e precisa de um suporte, com certeza, de livro. Por isso que eu até perguntei para vocês como está sendo o acesso de vocês aos livros. Mas o que eu pensei? Como a gente está passando por um processo difícil, essa questão de acesso à biblioteca online, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar disponibilizando, né, além do material que eu vou deixar disponível, o material dos slides que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu vou estar também disponibilizando, a Isabela que entrou aí agora, né? Eu vou também estar disponibilizando, gente, vocês podem passar aí para os outros alunos que não está presente aqui hoje na nossa aula, eu vou estar disponibilizando um material, uma apostila com material completo e vou deixar também uma dica de um livro aí que é muito interessante. Vamos lá. Vou pegar o material aqui, vocês vão me dar o ok se vocês estão conseguindo visualizar junto. Vocês estão conseguindo visualizar comigo? Sim. Sim. Olha só. Então, estão vendo aí? Introdução à imunologia. Está pegando aí o primeiro slide? Conseguiram visualizar aí, né? Olha só, a dica de livro, gente, a gente fala aí desse primeiro livro aí, Imunologia Celular e Molecular. Ele é muito conhecido, ele dá uma base muito boa, um suporte muito bom para a gente aí. Ele é conhecido como ABAS. E assim, a minha dica é, a gente está seguindo o parâmetro, né? Também temos a segunda referência, mas esse primeiro, com certeza, é a nossa primeira escolha de leitura. Vale a pena a gente conhecer esse livro, tá? Vou estar passando o meu material mais em torno desse material aí. Gente, olha só, vamos entender o que nós vamos estar passando para vocês, qual que é o nosso objeto de estudo na nossa disciplina imunologia. O que vocês conhecem, o que vocês podem, assim, falar para mim aí que vocês sabem sobre imunologia? É sobre defesa, né, do organismo. A gente tem tudo a ver, né, com imunidade, defesa. A gente parte para uma área de estudo científico, gente, uma área de conhecimento que é muito grande, é muito vasto. Todo o conhecimento, né, do nosso mecanismo de resposta imunológica. Resposta a um agente externo, né?
algum tipo de micro-organismo, seja ele uma bactéria, um vírus, seja qualquer tipo de micro-organismo que vá causar para nós aí esse tipo de dano às nossas células, né? A gente chama de uma agressão celular. Então, a gente fala que é a parte que estuda o nosso sistema imunológico. Só para vocês terem uma ideia, gente, o sistema imunológico, ele faz parte de um sistema como um todo, como qualquer sistema do nosso organismo, né? Nós não conhecemos as partes do nosso sistema, a gente não estuda o sistema digestivo, o sistema respiratório, a gente estuda o sistema nervoso. Então, a gente vai estudar o sistema imunológico. A imunologia é essa parte aí da ciência, da biologia, que que nos direciona sobre o sistema imunológico. Então, a gente parte da palavra imunidade, né? É uma palavra latina contra demandas judiciais que senadores romanos sofriam sobre o seu mandato. Então, vem uma palavra de origem latina. Historicamente, a gente fala que imunidade significa proteção contra as doenças, não especificamente contra doenças infecciosas, apenas uma proteção qualquer. A gente fala que toda célula e toda molécula que está relacionada ao sistema que constitui o sistema imunológico, a gente fala que ela faz parte da resposta e coordena toda a resposta imunológica, né? Essas células são responsáveis por conduzir essas substâncias estranhas que, quando entram em contato com as nossas células, vão ser desencadeadas essa resposta imunológica. Estão conseguindo acompanhar, gente, eu estou passando aí os slides, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, vamos lá. O que nós temos o que nós conhecemos de um sistema imunológico? A gente sabe que nós temos a função fisiológica. O que é algo fisiológico? Fisiológico é algo, gente, que o nosso próprio organismo produz. É do nosso organismo, é do nosso sistema. É fisiológico, é algo como se fosse algo natural, é uma defesa natural, né? Então, a gente pode fazer isso, né? Porém, até mesmo com substâncias que não são infecciosas, mas que desencadeiam uma resposta imunológica qualquer, né? Que basta entrar em contato com as nossas células e o nosso organismo reconhece como um corpo estranho e desencadeia uma resposta imunológica. Então, é muito extenso e muito interessante, gente. Eu falo que vale a pena vocês gostarem, vocês terem o carinho aí pela imunologia. É uma parte muito especial da farmácia. Não sei se, particularmente, passando aí para vocês, eu gosto muito, tá? É fantástico a gente conhecer essa parte aí, a gente entender esse nosso sistema. Ele é muito válido para a farmácia. Voltando aqui, então nós temos, né, essa proteção que faz com que a gente elimine as substâncias que causam lesões teciduais ou doenças, né, no nosso organismo. Então, nós temos como resposta imunológica toda resposta que a gente pode falar, toda resposta que a gente vai combater, que a gente vai reconhecer que aquele corpo é um corpo estranho, não é um corpo presente nas nossas células, e a gente vai formar a gente fala de uma consequência fisiológica, a gente vai formar todo esse processo aí de reconhecimento, a gente fala de uma reação, né, uma cascata. A gente tem estudos lá no século V, antes de Cristo, primeiro termo a se usar, imunidade contra infecção. Olha só, é muito antigo esse termo aí, né? Tem conhecimento aí, tem relato muito antigo. Então, a gente tem esse conhecimento aí, né? E um termo usado, gente,
como a gente fala assim, desse conhecimento da imunidade, é um termo muito usado também, né? Um antigo costume chinês de falar que as crianças, elas têm essa variação, como que a gente fala? A gente tem essa imunização através de algumas doenças que eram muito comuns antigamente. Essas doenças, principalmente adquiridas por crianças. Então, esses termos aí vêm lá de antigamente também, é determinada, né, de algumas doenças. Primeiro relato, gente, de vacinação. A gente vai ter um primeiro relato lá em 1798. A gente tem algum estudo já sobre vacinação. Ampla aceitação desse método para induzir a imunidade. Olha só, nós estamos num período aí, né, um período bem relevante aí, né, sobre conhecimento, sobre vacina, sobre imunidade. Esse período que a gente está passando aí por Covid, né, um período novo, de um vírus novo, como se fosse assim, tudo que já se viveu até hoje, todas as doenças que já surgiram, que já tiveram as suas vacinas descobertas, e de repente a gente se encontra, né, lá em meio de 2020, né, já quase um ano aí nesse processo todo, a gente conhecendo tudo novo aí, né? A gente tem aí a gente tem também falando aí sobre a varicela, né? É uma das primeiras doenças também que foi erradicada pela vacinação. Aí já se conhece relatos lá em 1980 sobre essa vacinação que foi erradicada, essa doença que foi a varicela. E voltando, né, ao termo do Covid, né, a gente passando por isso aí agora, depois de tanto tempo, né, de tanta vacina, de tanto estudo, e a gente encontra nessa situação, né? Tá tudo ok? Sim. Então, seguindo aqui, gente, lá em 1960, a gente tem algumas técnicas de cultura celular. Essa técnica ela é chamada, muito conhecida como imunoquímica. Essa técnica, ela começa a conhecer o DNA do micro-organismo e começa a se modificar. Quando a gente conhece o DNA de um micro-organismo, a gente começa a trabalhar em cima se você conhece o micro-organismo, você começa a pensar em combate naquele micro-organismo. Então, a gente começa a falar de técnica celular para controle, para erradicação de algumas doenças. Aí, possível estudos de vacina, né? Que aí agora a gente puxou lá em 1960. Não pulei nada aqui, não. Estou vendo se eu pulei alguma coisa aqui. Gente, olha só. Imunidade natural e adaptativa adquirida. O próprio nome já mostra para gente que o que é natural? Natural é algo que a gente entende que como se a gente já tivesse. É como se você não precisasse de se expor àquele tipo de micro-organismo para você estar imune. É como se o seu próprio organismo, a sua pele, a sua resposta celular já tivesse pronta para combater quando fosse exposto àquele causador. A gente não vai generalizar nenhum, a gente vai chamar de micro-organismo. Então, imunidade que você já tem, que você já está, você não precisa de se expor a ela para ficar imune, você chama de imunidade natural. Ela já é existente. Imunidade adquirida, a gente fala que ela é adaptativa ou adquirida. Isso significa que você tem que estar desencadeando toda a sua cascata de imunidade. Você tem que estar desencadeando toda a sua resposta imunológica. Então, você vai estar entrando em contato com o micro-organismo e ativando todas as suas células de defesa. Né? Então, vamos analisar esse quadro aí. Está todo mundo na parte do quadro, da figura, para poder mostrar para vocês?
Sim. Olha só, gente, vou tentar marcar aqui, vou passar o mouse marcando aqui, olha. Vamos lá. Imunidade inata. A gente tem uma barreira epitelial, é a pele, tá vendo? A gente está entrando em contato com o micro-organismo, esse é representado aí de marrom, tipo uma estrelinha. E a imunidade natural, como se a gente já tivesse pronto para combate. Olha só, os fagostos, células dendríticas, complemento, células NK, que são a natural killer, as nossas células, gente, que nós já temos prontas no nosso organismo. Tudo que entrou em contato com a nossa pele ou com qualquer outro local, entrou em contato com o nosso corpo, a gente tem pronto ali. A gente já consegue, vai e já faz a nossa defesa. Agora, vamos imaginar o que é uma imunidade adaptativa. A gente fala, toda vez que a gente fala em imunidade adquirida, a gente vai pensar nos linfócitos. Linfócitos, gente, vamos imaginar que nós temos, nós vamos chamar eles de maestro. O que é o maestro? Vamos pensar no maestro numa banda musical. É uma pessoa que conduz todos os outros músicos. Então, lá no nosso sistema imunológico, o maestro são os linfócitos. Esses linfócitos, eles vão dando, gente, é como se eles dessem disparos para as nossas células e formando umas cascatas e cada vez bloqueando esse micro-organismo estar presente no nosso corpo, ou seja, combatendo esse micro-organismo, independente de qual doença. Então, seguindo a figura aqui, nós temos o linfócito B, que são os anticorpos. Olha só, eles têm tipo a gente fala um sistema tipo de ligantes. E esses ligantes presentes nas células dos linfócitos, eles vão se fixar com esses anticorpos e inativar esses anticorpos. Aí depois embaixo, nós continuamos a nossa sequência, a nossa cascata. Nós temos os linfócitos T. Esses linfócitos T, gente, eles servem para fagocitar, englobar um corpo estranho. Eles vão englobar, é como se fosse o processo mesmo de destruir, fagocitar. Então, isso tudo após a exposição de um micro-organismo. Aí a gente passou a ter essa imunidade. A gente nunca tinha tido contato com esse micro-organismo, a gente se expôs a esse micro-organismo, os nossos linfócitos B, quando ativados, conseguem fazer essa resposta aí, de ligar com o micro-organismo. Então, aqui já está dando, né? Está falando aí uma leitura, uma introdução de tudo aí que eu tinha, né, explicado para vocês. Imunidade inata, ela é conferida, né, de acordo com os componentes celulares, e o indivíduo geralmente já tem ela quando nasce, tá? A gente fala assim, a gente fala que ela já está pronta, mas é porque a gente já tem ela quando nasce. Elas estão sempre presentes, né, disponíveis, e elas protegem nosso corpo, né, o indivíduo, de qualquer desafio de invasores estranhos. O sistema imunológico inato, gente, ele tem na pele, na membrana, na mucosa, reflexo de tosse, a gente pode falar o processo de produção de lágrimas. Isso tudo são componentes que o nosso organismo tem como defesa. A imunidade inata, ela já depende de toda a influência química do nosso organismo, como pH, aí a gente fala do nosso estômago, o nosso estômago tem um pH ácido, já todo, né, preparado para ajudar, né, também ajuda no combate, para matar bactérias, micro-organismos, vírus. Ácidos graxos secretados, né, nas nossas glândulas, nós produzimos os ácidos graxos, e a maioria desses ácidos graxos produzidos nas nossas glândulas também são em defesa a micro-organismos, bactérias.
Então, nós temos essa barreira, mas que elas vão entrar, elas vão ser desencadeadas quando em contato com esse micro-organismo aí. Outra característica aí que a gente fala que é comum de imunidade, a gente fala da febre, né? Então, quando a gente pensa em febre, a gente não pode pensar que febre é uma coisa ruim, a gente tem que pensar que febre é uma defesa do nosso organismo, gente. Então, nós não podemos, qualquer estado febril, ir lá e se automedicar. É importante a gente chegar num estado febril, tá? Isso aí eu só tô fugindo um pouquinho, mas só para lembrar vocês. Febre, a gente tem que deixar, não sei se vocês já viram sobre isso em farmacologia, mas a gente tem que deixar o nosso organismo naquele processo ali de estado febril, que é o processo que o nosso organismo está reagindo, né? Ele está criando a defesa aí. E gerando toda a parte que vai produzir todas as substâncias, né? Dos leucócitos, moléculas de reconhecimento, o interferon, lisozimo, poliamina, sininas, substâncias que a gente vai estar habituando no nosso dia a dia aí, da nossa disciplina, que são substâncias de defesa, né? Gente, olha só, o desenho aí está mostrando a imunidade inata. Como eu falei para vocês, que a imunidade inata, que é aquela natural, a gente conta com um suporte de células fagocíticas. O que são células fagocíticas? São aquelas células que fazem a fagocitose, que englobam, que conseguem capturar aquele micro-organismo e inativar ele, conseguem inativar, conseguem destruir aquele material, aquele corpo estranho que penetrou no nosso corpo, né? Que atravessou uma barreira da nossa pele, que atravessou uma barreira de uma mucosa, saliva, né? Enfim, chegou lá na parte interna das células, vai ser englobado, vai ser destruído, vai ser inativado. Gente, olha só, a imunidade adaptativa, né, que é a que a gente adquire, ela só consegue ser estimulada se você expor ao agente infeccioso, né? Vocês concordam comigo que se você não estimular, você não consegue fazer defesa, certo? Certo. Outra coisa também que a gente tem que estar atento aí. A gente vai pensar como se fosse uma escala de defesa. A cada vez que você expõe aquele micro-organismo, você pode estar aumentando a sua defesa, né? A cada exposição, você pode estar tornando-se mais resistente. Gente, é claro que existem exceções, né? São várias peculiaridades dependendo de cada agente infeccioso. Mas, no todo, subentende-se que quando você vai se expondo mais, a gente vai conseguindo aumentar a defesa, né? Por que a gente tem uma criança que consegue, quando ela vai atingindo uma certa idade, ela vai ficando mais resistente a certos resfriados, a certos tipos vamos falar, né, de contato ali, você vai expondo aquela criança, né, que nasce com a imunidade mais debilitada, que não teve tanta exposição, e à medida que ela vai se expondo, ela vai tornando-se resistente, e às vezes ela vai melhorando a parte de doenças, né, seja respiratória, seja da parte dermatológica, né, então a gente vai estar vendo isso aí. Outra coisa também, gente, que a nossa célula, ela tem uma capacidade, como se fosse uma capacidade de lembrar. O que é essa capacidade de lembrar? A gente chama de memória. Nós temos essa capacidade de memória, que é como se ficasse armazenado no nosso
na nossa célula. A gente expõe a um determinado tempo da nossa vida, ela memoriza aquela resposta imunológica e passam anos, passa um determinado tempo e você pode entrar em contato novamente com aquele agente infeccioso e você vai responder com a defesa. Isso acontece com a hepatite B, só ressaltando aí de exemplo para vocês, tá? Hepatite B, a criança é vacinada e ela pode passar a vida toda sem se expor. Em algum momento da fase adulta, 50 anos depois, expôs ao vírus da hepatite B, ela está pronta lá, a resposta imunológica dela. Então, a gente chama de lembrar, capacidade de memória, tá? Isso aí é específico do nosso sistema imunológico. Outro detalhe também, né, é que o nosso sistema imunológico ele é reativo. Ele consegue reagir a várias substâncias aí, tanto microbianas como não microbianas, né? Como os vírus aí, que não tem replicação própria, né? Ele tem que entrar dentro da célula, se hospedar na célula, e o sistema imunológico consegue fazer a defesa nesse sentido aí. A gente consegue falar de imunidade específica. O que é imunidade específica? É quando a gente consegue distinguir o micro-organismo, a molécula, a gente consegue especificar, né, imunidade específica para cada tipo de micro-organismo que existe. E isso tudo, gente, vai depender de todo o processo da cascata imunológica, né, que está envolvida lá nos linfócitos, né, os linfócitos B, os linfócitos T, todos os anticorpos, todos os produtos secretados lá nos linfócitos. A gente chama de antígeno toda a resposta imunológica a um corpo estranho, tá? A gente fala antígeno. Olha só, gente, nós vamos agora ressaltar, vamos falar um pouquinho de cada tópico aí, para recapitular o nosso sistema imunológico. Né? Lembrando que a gente está falando de resposta imunológica adquirida. Então, voltando aqui. O que nós temos aí de resposta imunológica do nosso sistema adquirido? Especificidade. O que é especificidade? A gente falou que especificidade é quando ele é específico para determinados tipos de micro-organismos. Certo? Certo. Aí a gente vai falar do termo diversidade. A diversidade é porque são diversos micro-organismos e mesmo assim o nosso sistema imunológico consegue fazer a resposta imunológica, né? Especialização. Olha que sistema super aperfeiçoado, né? Ele especializa para cada determinado micro-organismo. Pensa, gente, em números, né? Milhares, que não são nem contados. Não chega a ser números para a gente, né? Tanto de micro-organismos que nós somos expostos diariamente e nós temos essa defesa natural a todo instante. É muito interessante, né? A gente aprofundar nisso aí. Outra característica de contração e homeostasia. Vocês conhecem o sistema de feedback, né? A gente já ouviu falar em sistema de feedback. O que seria contração e homeostasia? As nossas células do sistema imunológico, elas têm um controle, é como se fosse um parâmetro. Você está expondo ao micro-organismo, mas você tem que levar em consideração que toda vez que você vai expondo, você vai aumentando cada vez mais a sua resposta imunológica, é como se a gente pensasse que não teria fim, né? Então, nós temos como se fosse
um freio natural, uma contração. A gente chega num limite, num patamar que a gente não aumenta mais e o organismo faz uma homeostasia, um equilíbrio dessas células de resposta imunológica. A gente não vai, cada vez que a gente vai se expondo, a gente não vai cada vez mais aumentando essa janela, não. A gente chega num patamar, as células fazem contração, como se fosse uma diminuição, e faz uma homeostasia, reduz, diminui. Então, começou a produzir muito, vai dar uma freada e vai dar uma diminuída naquele nível de janela imunológica, naquele nível de anticorpos ali. Estão conseguindo entender, gente? Qualquer coisa, tá? Vou ficar à disposição de vocês para o que precisarem mesmo, tá? Qualquer coisa que tiverem dúvida, pode me perguntar lá, mandar um áudio, eu mando explicando tudo para vocês, tá? O que vocês precisarem, estou à disposição mesmo. Flaviana, Oi? e como você voltar um pouquinho nessa que você acabou de explicar, de contração e Homeostasia, volto sim. Volto quantas vezes precisarem, como eu falei, deixo o áudio gravado, tá? Olha só, vamos voltar aqui para a gente pensar o seguinte. Quando você vai se expondo, vamos pensar a gente no nosso dia a dia. A gente entra em contato na terra, pegou um objeto que estava ali contaminado com micro-organismo, e você vai produzindo sua resposta imunológica, né? Linfócitos T, linfócitos B, a gente vai ativando o nosso sistema imunológico. Só que se você for pensar que toda vez que você se expõe, você vai produzindo cada vez mais e mais, entrar em contato hoje, amanhã, você vai aumentando a sua resposta imunológica. A nossa célula, ela tem um sistema de contração. O que é contrair? Reduzir, diminuir. Ele vai ficar num limite. A gente vai chegar num ponto que nós não vamos produzir cada vez mais. Nós vamos ter um limite de resposta imunológica. Se aquele tanto de anticorpos já combate, para que eu vou produzir cada vez mais? Aí eu entro em homeostasia. Eu vou até mesmo destruir alguns que já está em excesso. Conseguiram entender? É só para a gente não ficar criando cargas de resposta imunológica cada vez maior. Entendi. A gente tem um limite de produção de anticorpos. Discriminação entre o próprio e o não próprio. O que isso entende aí para a gente? O nosso organismo, ele faz uma distinção do que é do nosso próprio organismo e do que é um corpo estranho. É simples essa frase. Essa frase se resume nisso aí. Só, gente, que eu até queria entrar aqui em detalhe com vocês. Nós temos doenças que nós não reconhecemos células do nosso próprio corpo. São as doenças autoimunes. Não sei se vocês em algum momento já tiveram contato com essas doenças. A gente pode, até pensei da gente fazer, tem que pegar com vocês aí o cronograma, mas até pensei da gente fazer algum trabalho nessa parte aqui. A gente expandir bastante aí essa área, porque é interessante, tá? Então, vamos voltar aqui. As nossas células, elas têm capacidade de discriminar o que é. Essa célula é do meu próprio organismo e essa não é. Essa eu preciso de combater, essa não é para eu combater, essa já faz parte do natural do meu organismo. Só que, como eu disse para vocês, existem doenças em que o nosso organismo, ele perde a capacidade de reconhecer células do próprio organismo. A gente perde essa capacidade. Exemplo dessas doenças aí, o reumatismo, o lúpus. Então, quando o nosso organismo ele entra nesse tipo de discriminação entre o próprio e o não próprio, a gente começa a atacar as células do nosso próprio corpo, gerando essas doenças aí. Conseguiram entender essa discriminação do próprio e não próprio?
Aí depois, só lembrando que eu vou voltar nessa parte aqui com vocês para a gente pensar no trabalho aqui, a gente ver algo aqui para a gente dar uma aprofundada, tá? Expansão clonal. Olha só, gente, que interessante que é expansão clonal. Um único linfócito, a gente entrou em contato com o micro-organismo. Um único linfócito, ele consegue ter como se fosse a formação de um clone. Um único linfócito consegue, ele fica numeroso de acordo com a exposição de micro-organismos. A cada vez que você entra em contato, se expõe de novo e for preciso de combater aquele micro-organismo, eu já tive contato com ele. É como se eu fizesse uma cópia, um clone. Isso fica salvo lá no meu acervo de imunidade. Aí eu entrei em contato com o micro-organismo de novo. Eu preciso de resposta imunológica para aquele micro-organismo. Eu tenho o meu clone, né, entre aspas, que foi lá da minha célula. Eu tenho essa expansão, eu tenho onde buscar o meu sistema imunológico, ele me deixa ter clones de defesa. E isso fecha... tipo uma memória, né? E completando, isso fecha com a memória, né? Isso é uma característica de memória. Memória faz o reconhecimento, né? Eu já entrei em contato com esse micro-organismo, então eu tenho como me defender. Expansão clonal e memória andam juntos, se ligam juntos aí, né? Vamos falar aí das células envolvidas aí na resposta imunológica adquirida. As principais células, né, gente? Como eu já falei para vocês, a principal célula do nosso sistema imunológico aí, a gente chama de maestro, né? São os linfócitos B, que fazem aquele sistema lá que liga, né? Que forma um receptor e liga no micro-organismo. Depois nós temos os linfócitos T, que fazem a fagocitose, né? Que conseguem englobar, conseguem destruir o micro-organismo aí quando exposto. Aí nós temos também as células T. As células T auxiliares, gente, elas conseguem produzir, elas são chamadas de auxiliares. Já esse nome, vamos conseguir gravar aí, esse nome auxiliar, ela indica para a gente que ele consegue ativar os linfócitos B e T. É como se fosse um disparo no nosso organismo. Consegue ativar esses dois linfócitos para começar a nossa cascata imunológica. Linfócitos T citotóxico. O próprio nome já diz para a gente aí. Citotóxico. Já vem de célula de tóxico. São linfócitos que usam substâncias tóxicas para conseguir eliminar os micro-organismos, tá? Um exemplo aí que a gente não pode deixar de falar se nós temos uma infecção aí causada por um vírus. A gente sabe que o vírus, ele não tem replicação própria. Ele precisa de uma célula para se hospedar e continuar a sua replicação de RNA. Então, quando a gente vai usar um linfócito né, no caso, quando a gente vai ativar um linfócito para acontecer essa resposta imunológica, a gente não consegue destruir somente o vírus. A gente automaticamente destrói a célula total. Né? Só uma observação com vocês. Citocinas são as substâncias que os linfócitos T utilizam, né? A gente tem vários tipos de citocinas aí. Elas são usadas, né, de acordo com as células dos linfócitos T, né, que são infectadas e vão para a produção e vão eliminando aí os micro-organismos de acordo com substâncias. As células T reguladoras, elas servem para controlar tipo o que a gente falou lá só voltando aqui, para a gente voltar do nome aqui.
tipo que a gente falou da contração da homeostasia, tá? Células T reguladoras, elas têm as exemplo aí da mesma função. Ela regula a quantidade de resposta imunológica. A gente não precisa de atingir o máximo, né? A gente tem um limite de resposta imunológica. Células apresentadoras de antígeno, o próprio nome já diz, ele pega o antígeno e apresenta para o linfócito, né? Quem é o primeiro? É como se fosse uma guerra, gente. É muito interessante a cascata. É como se fosse uma guerra, né? O linfócito B é o primeiro soldado, né? É o que eu chamei lá de maestro da banda. Ele é o primeiro a pegar o micro-organismo, ele é o primeiro a pegar a substância e começar o combate. E quem que apresenta para ele? Nós temos uma célula especializada, específica, de pegar esse antígeno e levar para os linfócitos. Eles apresentam aí para os linfócitos. Outros tipos celulares, como neutrófilos, mastófilos, também eles vão participar da imunidade adquirida. Eles também vão entrar na cascata, tá? De forma de intensidade menor, né, do que os linfócitos B, linfócitos T, os auxiliares, mas também participam. Esse quadro, gente, vendo se eu estou conseguindo marcar aqui. Vocês estão na tabela aí comigo? Sim. Sim. Olha só, a tabela é só mesmo para marcar aí para vocês o que eu já havia falado, né? Só uma leitura mesmo. Tá mostrando aqui, olha, características do inato, do adaptativo. Aí vai falar de especificidade, diversidade, memória, não reatividade ao próprio, os componentes, né, as barreiras, proteínas do sangue, as células envolvidas. Parte lá daquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês também, tá? Não vou ler aqui porque já foi o que eu já havia falado, só para não ficar repetitivo. Então, vamos lá. Olha só. Então, voltando aqui. Tipos de resposta imune adaptativa. Existem dois tipos, gente, de resposta imunológica adaptativa, que a gente está expondo ao micro-organismo. A gente chama de imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral, a gente fala que é a produção dos anticorpos. É tudo que produz anticorpos. E a imunidade celular, a gente fala que é a destruição das células. Lá daquelas células T que a gente fala que destrói, ajuda a destruir, para ficar, para destruir essas células, para o sistema imunológico ficar, para ele não ficar para esse micro-organismo não ficar em atividade. Gente, olha só, existem algumas doenças que é feita só imunidade humoral e outras doenças só imunidade celular. Então, assim, a princípio, só um título de curiosidade aqui para vocês. A princípio, o COVID, a gente tem a imunidade humoral e a imunidade celular. A gente tem a produção dos anticorpos lá na imunidade humoral e também nós temos a defesa própria do organismo, né, chamada de imunidade celular, que ela não tem medida e ela também consegue destruir aí parte aí desses vírus, né? A tuberculose, um exemplo da tuberculose, só a título de curiosidade para vocês. A tuberculose, ela só tem imunidade celular. A hepatite B, ela só existe imunidade humoral, ela não tem a imunidade celular. Só a título de conhecimento, tá, gente? Só para vocês entenderem aí que, independente de imunidade humoral ou imunidade celular, a função
é eliminar aí os micro-organismos, né? É a função final nossa aí. Então, agora nós continuamos aí, dando continuidade aí na imunidade humoral, né? Tá falando que elas podem estar presentes em moléculas no sangue, né? Secreções de mucosa, anticorpos, são produzidos aí por linfócitos B. Gente, vocês estão conseguindo ter retorno aí? Sim. Tá tudo certinho, né? Então, vamos continuar aqui. Os anticorpos, eles conhecem os antígenos, né? E eles neutralizam a capacidade de infectar e promover a eliminação através de diversos, né, mecanismos efetores. Efetores, no caso aí, mecanismos de defesa, né? A gente fala de defesa. O principal mecanismo, né, de defesa aí, nós já falamos, extracelulares, de suas toxinas, são aqueles que nós já havíamos falado, né, que produzem substâncias, as células produzem substâncias, né, citocinas, que eliminam os micro-organismos, né, além de fagocitose, além dos linfócitos, todo esse processo ainda tem as citocinas, né, que destroem as células. Então, os anticorpos ligam esses micro-organismos e toxinas para todo esse processo para ajudar aí na eliminação, né, na eliminação do micro-organismo. A imunidade humoral, né, como eu falei, é aquela lá do antígeno mesmo, né, da propriamente produção de um antígeno, e a função final dela, a especificidade dela é o mecanismo destruir o causador aí, né, ativar todo o processo de mecanismo efetor. Vamos falar então de imunidade celular, continuando aí, né, quase terminando aqui, tá, gente? Tô vendo o horário aqui, esse horário é até às 10 horas, né? Essa aula é até às 10 horas, né? Isso. Mas eu já estou aqui no slide 21, só para a gente concluir aqui. Então, gente, voltando aqui, é mediado pelos linfócitos T. Nós temos micro-organismos que são intracelulares, né? Como eu já falei para vocês, o vírus. Bactérias, existem bactérias que só sobrevivem dentro no interior de um hospedeiro. Mas lembrando que dependente de hospedeiro são os vírus, né? E a defesa contra essas infecções, né, é total função da imunidade celular, que promove a destruição do micro-organismo que residem, né, que estão, e essas substâncias, tipo células, macrófagos, todo esse processo aí vai destruir as células infectadas para eliminar a gente fala na eliminação da infecção em geral. Gente, eu só estou conferindo aqui. Eu não consigo passar tão corrido esses dois desenhos aqui, que eu preciso de explicar com um pouco mais de calma para vocês. A gente continua na próxima aula? Sim. Fabiana, deixa eu te perguntar, você vai disponibilizar esses slides? Vou sim, vou disponibilizar o slide, vou disponibilizar uma apostila completa para vocês, com mais acervo. Vou estar disponível para vocês, como eu falei para vocês, gente, eu fui pega de surpresa, eu fui pega, assim, hoje de manhã que eu fiquei sabendo que eu ia dar essa aula para vocês. Então, assim, eu quero ter o carinho maior de preocupar com vocês, com o curso de vocês, para fazer valer a pena uma disciplina que é tão linda que é a imunologia. Então, isso tudo depende né, do material e
do interesse aí de vocês. Aí, voltando lá no início, aquele livro, né, que eu deixei disponível, que é o Abas, ele é muito importante, a gente está, né, tendo ele de base, mas eu vou disponibilizar a apostila bem completinha também e vou deixar os slides aí. E eu vou estar à disposição aí, né, que é um período que eu ainda não sei certo, mas não é um período tão longo, mas que a gente vai conseguir fazer aí, valer a pena por esse momento que a gente vai estar passando junto aí com vocês. A princípio, eu, né, tive a informação que talvez semana que vem a gente até volte no presencial. A gente vai estar entrando em contato aí, a gente vai estar vendo aí, né? Com certeza, a gente está aí há um tempo já, né? Vocês já estão com outros professores já há um período maior sem ter esse contato físico, né? E foi logo quando vocês entraram, iniciaram o curso, né? Então, assim, é difícil para todo mundo, eu entendo, a gente precisa estar muito aí, né, dando o apoio de vocês para que faça valer a pena todas as disciplinas que vocês estão fazendo, né? Mas então é isso aí, gente. Tá tudo disponível aí, meu telefone, meu celular, pode mandar mensagem no WhatsApp, que não tiver entendido. Estou à disposição mesmo, tá? Eu agradeço aí a participação de vocês. Tá, joia. Obrigada. Tchauzinho, gente. Boa noite, Obrigada. tá? Boa Eu noite. que Boa noite. agradeço. Tchauzinho. Tchau.